Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia e que todos estejam no poder e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 6 de dezembro, a lição 11, ela tem como título Reencarnação. Todos os seres humanos, eles perguntam o que acontece conosco depois da morte. Esta indagação existencial, ela preocupa o ser humano desde que se tornou consciente de si mesmo e de sua condição mortal após a queda de Adão e Eva. E hoje, em inúmeras tentativas místicas, algumas filosóficas e também religiosas, o homem tentou responder essa pergunta desesperadamente, às vezes cheio de resignação, em outras assim com repleta esperança, mas sempre induzidas por Satanás para levar ao engano. A religião no Egito desenvolveu um culto refinado assim de assuntos sobre a morte. Na Mesopotâmia, mencionava-se que o destino nefasto neste mundo, ameaçador do além, e na Índia e na Grécia, a crença girava em torno de construções filosóficas e religiosas de um sistema de reencarnações. No contexto das elites do Império Romano, a ideia da reencarnação espalhou-se sobretudo a partir do século III d.C., inspirado em primeiro lugar pela filosofia do neoplatonista de Platão, e de seus interesses pelos escritos de Platão e de Pitágoras. O que nós vemos também no judaísmo tardio, encontramos certos grupos minoritários que eles acreditavam em reencarnação. O que a gente vê que também no judaísmo tardio, esses grupos eles acreditavam nessa reencarnação e era muito utilizado em religiões isto. E o sábio chamado Saadia Yosef Gan, de ano de 882 a 942, já depois de Cristo, no seu livro ele mencionou sobre as doutrinas e crenças da fé, ter encontrado pessoas judias, mas que eles acreditavam na doutrina de metempsicose ou da migração de almas. Totalmente, tudo isso que nós vemos está em oposição dessas concepções religiosas e bem diversificada, está bem contrário ao que diz as Sagradas Escrituras, conforme o conjunto de livros que é constituído por ela. E uma resposta assim diferente não existe a respeito da reencarnação. A reencarnação não é um ato bíblico. Conforme a visão geral dos textos bíblicos inspirados por Deus, ele dá ao ser humano a vida, ele é o criador e mantenedor da vida, e é no momento que ocorre a morte, o ser humano ele morre a sua totalidade e o fôlego de vida volta para Deus, como ele é mencionado no livro de Gênesis, no capítulo 2. A doutrina de reencarnação não é uma doutrina cristã, onde as pessoas consideram que existe assim, um processo de evolução espiritual e que permite que o espírito, ou a alma,
que ela seja imortal e que ela atinja assim, uma melhoria em outras dimensões do universo, conseguindo níveis a cada vez mais elevados, assim, melhorando o caráter da pessoa, do conhecimento dela e a sua moralidade, até ela chegar à perfeição. O povo hindu, eles afirmam que a alma atinge 6 níveis de existência, né? E que ela pode ser aquática, talvez de plantas, de répteis, de insetos, de pássaros, de animais, e até incluindo, né, seres residentes no céu, até chegar ao estágio superior, numa progressão de consciências que eles chamam-se de samsara. Ou seja, a pessoa passa em várias reencarnações até ela atingir realmente a perfeição. E o inimigo de Deus, ele não para por aí. Onde ele age através do espiritismo e afirma que a alma, em sucessivas reencarnações, a alma vai se aperfeiçoando até chegar ao nirvana, lugar ideal da perfeição. E acreditam também que quando uma criança nasce, ela já recebe uma alma que já esteve em outro ser em outras épocas. Mas essa crença é muito fácil, né, meus amigos? A pessoa nasce várias vezes até ela chegar à perfeição. E isto, sabe, essa facilidade, ela chama muita atenção das pessoas que acabam acreditando nesse engano do inimigo e que elas acham, né, que até seus entes queridos que já faleceram, ela pode estar assim reencarnada em animais de estimação, em bichos, né? Vejam se pode esse tipo de coisa. Os espíritas, eles acreditam que nesse processo de evolução, um dia eles chegarão ao paraíso, dependendo do estado em que cada um se encontra, necessitando-se de várias encarnações. E com esses enganos, né, absurdos, né, provocados pelo inimigo de Deus, são levadas por terra, são jogados fora todas as determinações de Deus através das suas leis, dos seus estatutos, deixando de lado, né, a morte e a ressurreição de Jesus por nós pecadores e a grande e bendita esperança que todos têm, que é a segunda volta de Jesus, que ele ressuscitará todas as pessoas que acreditaram nele. E o pior de tudo isto é que elimina a nossa dependência de Cristo, né, como nosso Salvador, não necessitando desse Jesus para eles chegarem aos céus. E tudo isso por trás está Satanás querendo levar o engano às pessoas. Eu só tenho a dizer a vocês, meus amigos, que somente as Sagradas Escrituras, que é o livro que todo cristão deve ter, deve ler todos os dias, ali está a verdade divina, que ele, Deus, inspirou seus servos, né, consagrados para escrever esta mensagem, esta carta de amor para nós, para nos mostrar o caminho que nós podemos chegar aos céus, para nós chegarmos, né, às mansões celestiais. As Sagradas Escrituras, né, em Hebreus no capítulo 9, versículo 28, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, afirma que Jesus morreu apenas uma única vez. E da mesma forma, todos os seres humanos morreremos apenas uma vez. Que está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27.
Quando um cristão acredita em reencarnação, é que ele se enxerga muito mal de caráter. Uma pessoa que está muito afastada de Deus, muito longe de Deus, e ele vê nesta teoria uma facilidade e um conforto existencial para que ele possa chegar ao paraíso. Essas pessoas creem pelas coisas que soam bem, elas gostariam de ouvir somente o que elas querem ouvir, aquilo que soa bem aos seus ouvidos, e não do que Jesus fala nas Sagradas Escrituras, que às vezes exige fidelidade, determinação, né? Compromisso, consagração, e não há lugar para a ideia de reencarnação numa fé cristã verdadeira. Por isso que Deus, através do poder do Espírito Santo, Ele tem falado com todas as pessoas, com você, meu amigo, com você, minha amiga, para que você possa aceitar a Jesus como Salvador. Para que você não caia nesses enganos do inimigo através do Espiritismo, que ele diz que você tem que se reencarnar por várias vezes, que você vai nascer várias vezes, até você se tornar uma pessoa perfeita para ir para o paraíso. Sabe, o intuito de Satanás aqui é realmente denigrir e deixar de lado o nome de Jesus. E quando o Espírito Santo fala com você que você aceita Jesus como Salvador, você começa a ter a sabedoria e ter um entendimento para esse tipo de assuntos. Você começa a entender melhor as Sagradas Escrituras. E acima de tudo, você, meu amigo, você ganhará de Jesus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Ele quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não haja mais dor, não haja mais morte. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.